Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Andreia. Hoje eu vou contar para vocês um pouco do relato do meu segundo parto. Eu tenho 3 filhos, em breve 4, porque tem uma pequititinha aqui no forninho. E antes de vocês assistirem esse vídeo, eu sugiro vocês procurarem o meu primeiro vídeo do meu primeiro parto, no qual eu fiz o relato também, porque acho que é muito importante vocês saberem coisas que aconteceram no primeiro para entender coisas que eu vou falar agora nesse segundo relato. Quando eu fiquei grávida pela segunda vez, eu estava morando no Canadá, porque durante todo o período de namoro, o meu marido ele fez mestrado, em Quebec, na Université Laval, e depois ele terminou o mestrado, nós nos casamos aqui no Brasil, tivemos a nossa primeira filha aqui, e quando ela tinha uns 3 meses, a gente foi para o Canadá, para Quebec também, para ele dar prosseguimento no doutorado. Então eu fiquei grávida lá, e como eu falei para vocês no vídeo anterior, nos 6 meses depois do meu primeiro parto, eu ainda tive sequelas que eu acredito fortemente que foram por causa da episiotomia. Eu não tive como me consultar com um especialista no Canadá, porque quando nós estávamos morando lá, nós não tínhamos direito à saúde canadense pública, a assurance maladie, porque nós éramos residentes temporários e não residentes permanentes. Então eu acabei largando mão de me consultar com alguém lá, até porque eu já tinha me consultado com 2 profissionais diferentes, com a minha obstetra aqui no Brasil, e todos disseram que estava tudo normal, cicatrizado. Mas pra mim não tava. Eu acho que a episiotomia e outros tipos de cirurgias também causam muitas sequelas no corpo e às vezes os médicos banalizam isso um pouco, Eu falo mais sobre isso no meu primeiro relato. Mas enfim, uns 6 meses depois do meu primeiro parto, eu melhorei, comecei a não sentir mais dor assim pra ter relação com meu marido, e minha vida voltou ao normal, tava tudo bem. A gente fez uma viagem aqui pro Brasil quando a minha filha tinha um pouquinho mais de um ano, A gente veio para visitar a família, a gente veio para um casamento também do meu cunhado e foi muito legal. E a gente voltou pro Canadá. E aí mais ou menos no final, início do ano, depois que a gente voltou, isso foi quando? Foi no finalzinho de 2010, início de 2011, eu fiquei grávida novamente. E pra gente, assim, foi um certo choque. Não vou entrar em detalhes de como foi que a gente engravidou e tudo, porque são coisas, assim, pessoais, nossas. Mas, assim, foi um choque, porque a gente não tinha direito à assurance maladie quando a gente morava lá. E nós ficamos muito preocupados, mas ao mesmo tempo a gente tentou confiar em Deus, Porque a gente tem muito essa visão, na nossa vida de rezar, de pedir a Deus, de agradecer também pela vida, que pra gente é sempre um dom. E nisso eu fui fazer a minha primeira consulta com um médico de uma Clinique Sans Rendez-vous. É uma espécie de clínica particular, você paga uma taxa assim não muito alta, e aí você tem uma consulta lá com algum médico da sua escolha, um generalista, alguma coisa assim, só para você fazer uns primeiros exames, ou para você ver se você tá doente, São coisas básicas, não é nenhuma urgência. E eu fui lá, ele me examinou, passou uns exames e disse que realmente eu estava grávida, Apalpou minha barriga, meu útero já estava um pouco grandinho e tudo mais. E aí esse médico da Clinique Sans Rendez-vous, ele nos encaminhou para um outro médico lá de Quebec, Mas aí eu fui lá, nós tivemos que pagar a consulta, pagamos os exames que saíram bem caros. Enfim, fizemos os primeiros exames de sangue que foram muito caros, eu acho que deu tipo $700. E fomos fazer a consulta com o nosso primeiro obstetra. Depois que nós saímos desse obstetra, eu pensei assim, meu Deus, como é que vai ser, Todos os meses pagando essas consultas e tudo mais. E depois o hospital, eu imagino que seja uma conta bem cara, a gente não fazia ideia de quanto custava um hospital, Quanto custava o parto no hospital. Então eu comecei a pesquisar outras coisas e fiquei fuçando, porque eu gostava muito de ler sobre parto e tudo, e acabei descobrindo em Quebec uma casa de parto. Na verdade tinham 2 lá, Mas eu descobri uma casa de parto que me interessou muito, que ficava um pouco mais perto da minha casa, e era uma casa de parto que ficava ao lado de um hospital, assim, tipo, era atravessar a rua, você tava no hospital, entendeu? Então eu falei, isso é bem interessante. Eu sabia que as casas de parto eram bem mais baratas do que o hospital, mas eu não sabia exatamente quanto, ainda era uma incógnita isso pra gente. Mas eu descobri que a casa de parto ia ter uma noite de informações, uma soirée de informação. E aí a gente ligou lá, a gente se informou e nos inscrevemos para participar dessa noite de informações e fomos lá.
Quando nós chegamos nessa noite de informações, eles nos contaram tudo, como é que funcionava, como eram as coisas lá, qual era a formação das parteiras, o que elas faziam em casos de emergência, que tipo de equipamentos eles tinham. Eles nos deram um tour também ali da casa de parto, nos mostraram os quartos, como que era tudo lá. E eu fiquei maravilhada, eu falei, amor, vamos fazer aqui, tá maravilhoso isso aqui, entendeu? Do lado do hospital, todo um preparo, né, e uma estrutura realmente que eu nunca via no Brasil e que eu não conhecia, pelo menos até então eu não conhecia nada parecido aqui. E aí, nós decidimos fazer o acompanhamento na casa de parto e um belo dia começamos o nosso acompanhamento. Nós tínhamos 2 parteiras, uma parteira principal, que era a Magali, e uma parteira, digamos assim, secundária, que era a Sylvie. E eu fiquei, assim, encantada, porque as duas eram muito humanas, no sentido, assim, de que elas não tinham essa frieza que os canadenses têm, entendeu? Elas já chegavam acolhedoras, e, ai, como é que vai? E com aquele sorriso, é uma coisa muito diferente do resto da sociedade, sabe? Elas sabiam lidar com as pessoas de diferentes culturas, até porque eu via que eu e meu marido não éramos os únicos estrangeiros na casa de parto, eu já tinha visto outros estrangeiros por lá, então assim, eu me senti muito acolhida. E depois, pesquisando mais também sobre as parteiras no Canadá, eu fui ler sobre o assunto e eu descobri que elas são algo equivalente às enfermeiras obstétricas aqui no Brasil. Elas têm um curso específico lá numa universidade em Quebec, lá, um curso de parteiras, e elas têm muito treinamento, então não é como se você estivesse parindo com a parteira da época da avó, que vai enfiar a mão ali sem saber o que está fazendo direito. É uma pessoa profissional. E uma coisa muito legal que eles tinham lá na casa de parto, que a gente gostou muito e que nos ajudou do ponto de vista financeiro, foi que lá a gente não tem a obrigação de fazer todos os exames possíveis de uma gestação. Na casa de parto, a gente tinha a opção de fazer ou deixar de fazer alguns exames, né? A não ser que tivesse algum exame que fosse super importante para a saúde e justificasse porque, sei lá, tem algum risco na gravidez e tem que ser feito aquele exame para tirar qualquer dúvida. Se não fosse esse o caso, se fosse um exame de rotina que não tivesse muita importância, o casal podia optar ou não por fazer aquele exame. E aí, assim, claro que nós não somos doidos de não vou fazer exame nenhum. Não, porque é a nossa gravidez, é o nosso filho, então a gente pensou, bom, vamos fazer todos os exames que a gente considerar que são necessários, né? Claro, de acordo com as orientações delas. A gente sempre perguntava, olha, esse exame serve para quê? Para o nosso caso, é necessário, não é? Então a gente sempre se informava com elas antes de optar por quais exames a gente iria decidir fazer, né? Então isso foi muito legal, porque, por exemplo, exame da síndrome de Down. Tem muita gente que faz o exame da síndrome de Down, mas assim, não tem muita aplicação prática. Você não vai fazer nenhum tratamento enquanto você estiver grávida. Se não nem tiver com síndrome de Down e for nascer com síndrome de Down, isso não vai alterar nada na sua vida você fazer um exame antes ou você fazer depois, né? Então, foi um exame, por exemplo, que a gente escolheu não fazer. Muitas vezes lá no Canadá as pessoas fazem esse exame só para saber se o filho tem síndrome de Down. E olha que esse exame não é nem 100%, às vezes ele pode dar um resultado errado. E tem gente que já sai desse exame ali direto para a clínica de aborto. A gente não tinha essa intenção, claramente. Então, foi um dos exames, por exemplo, que a gente julgou que não eram necessários, não tinham nada a ver com a saúde do bebê, não era um exame de sangue importante para ver como estava a minha saúde. Então, esse, por exemplo, foi um dos exames que a gente optou por não fazer. Outra coisa também, gente, é que mesmo que a gente estivesse fazendo o nosso acompanhamento no sistema público, ao invés de estar pagando particular, mesmo que a gente estivesse fazendo com a assurance maladie, que a gente tivesse direito a tudo, né, a todo o sistema de saúde público no Canadá, eles têm uma noção a respeito de atendimento médico muito diferente daqui do Brasil. Então, vou dar um exemplo para vocês. Aqui no Brasil, a gente tem uma rede pública, que é bem ruim, a gente sabe, e uma rede particular, que é super avançada. E na rede particular, claro, assim, tem variações dependendo do hospital, tem uns que são melhores, outros piores, mas via de regra é um sistema bem desenvolvido e, claro, tem planos de saúde melhores, outros piores, alguns cobrem mais coisas, outros menos coisas, mas via de regra, durante uma gestação, o médico vai pedir muitas ecografias, muitos exames de sangue. Lá no Canadá não é bem assim, você tem
o sistema de saúde canadense, a Assurance Maladie, você tem um sistema público de saúde que funciona muito melhor do que o nosso. É um sistema perfeito? Não é. Você tem casos lá de pessoas que ficam horas esperando na fila, você tem muitos problemas lá nos hospitais, mas, via de regra, é um sistema digno que atende todo mundo e dá o básico que todas as pessoas precisam. Então, é comum lá uma mulher sendo atendida pelo sistema de saúde canadense fazer 3 ecografias numa gestação. O que aqui no Brasil é considerado pouco, mas lá não, lá é normal. Se você estiver bem, se a sua gestação estiver tranquila, você estiver fazendo os exames de rotina, o médico não identificar nada errado, é possível que você faça 3 ecografias. Em alguns casos até um pouco menos, em outros casos, se for necessário, se tiver justificativa, se precisar, eles podem fazer mais. Então, o sistema lá em si já é diferente do nosso nesse sentido também. Eu também me senti muito segura na casa de parto, porque eu percebi que eles eram muito sérios, elas levavam muito a sério os riscos e possíveis consequências, né, que pudessem vir de algumas decisões. Então, teve uma consulta que eu fui, acho que em torno de 27, 28 semanas, que elas viram que o meu filho estava sentado. E elas falaram, olha, vamos torcer para ele virar, ainda tem bastante tempo, né? Ele tá ficando grandinho, mas ainda não tá na época de nascer. Vamos torcer para ele virar, porque se ele não virar, aí a gente infelizmente não vai poder fazer o parto. A gente conhece uma pessoa aqui que faz o parto com o bebê sentado, né? É a única pessoa da cidade que fazia esse tipo de parto, mas ela não faz na casa de parto e sempre corre o risco de dar alguma coisa errada e ter que ser transferido para um hospital. Mas, enfim, se o bebê continuar sentado, vocês não vão poder fazer o parto aqui. E assim, eu fiquei preocupada, porque eu queria muito fazer o parto lá, mas ao mesmo tempo isso me deixou tranquila de ver que elas seguem alguns protocolos de segurança, que elas não são as doidas xiitas que vão fazer qualquer tipo de parto, né? Elas entendem que ali, na casa de parto, é um local para partos de baixo risco. E, enfim, o meu filho virou, graças a Deus. E aí na próxima consulta ele já estava de cabeça para baixo e estava tudo certo. Foi uma gestação muito tranquila. No finalzinho da gravidez, perto da data prevista do parto, meu pai e minha mãe vieram nos visitar e foi muito legal, porque meu pai, ele é fumante e tudo, ele não tinha, né, muito costume de viajar até então. E eu fiquei assim, nossa, meu pai me ama muito, porque ele atravessou todos esses países lá, Brasil, Canadá e Estados Unidos, foi passando por cima de tudo pra me visitar. Pegou horas de avião pra ficar aqui comigo, então eu fiquei muito feliz mesmo. E aí, cerca de 1 ou 2 dias antes de eu entrar em trabalho de parto, eu não me lembro exatamente, saiu uma parte do meu tampão mucoso. Na primeira gestação, não saiu antes, né? Na primeira gravidez, né? No primeiro parto. Eu acho que deve ter saído tudo junto ali na hora do parto, porque eu não vi. Mas dessa segunda vez, eu levei minha filha, eu e meu marido levamos a nossa filha no pediatra, né? E quando nós voltamos, eu percebi que eu tinha perdido uma parte do tampão mucoso. Então eu pensei, bom, o parto deve estar se aproximando. E aí, na noite anterior ao parto, eu lembro que a gente estava assistindo televisão na sala, eu estava sentada em cima de uma bola de pilates que eu tinha comprado, eu estava lá, na bola, toda feliz, eu gostava muito de ficar na bola, que eu achava muito confortável. E eu estava com muitas contrações de Braxton Hicks, tipo, uma atrás da outra. Na verdade, eu tinha muitas contrações de Braxton Hicks, assim, ao longo das semanas antes do parto. Só que nesse dia estavam vindo muitas, tipo assim, a cada minuto vinha uma contração de Braxton Hicks. Que na verdade eu acho que já era o trabalho de parto engrenando, já eram os pródromos do trabalho de parto. E não estava doloroso, estava super tranquilo. Então talvez por isso eu não soubesse que era trabalho de parto e eu achasse que era Braxton Hicks, né? E aí a gente foi dormir. E lá pelas 11 horas da noite eu acordei assim, com um pouquinho de dor nas costas, um pouco de cólica. Eu falei, ai amor, eu tô com dor nas costas, eu acho que... será que eu já tô entrando no trabalho de parto? Aí meu marido, tipo, acho que ele tava tão cansado que ele só falou assim, não, deita aí, não é nada não. Mas assim, sabe quando você tá com aquela dor nas costas, aquela cólicazinha assim que incomoda, você não consegue dormir? Aí eu fui ao banheiro lá, fiz um pipizinho. Na hora que eu fui ao banheiro eu percebi que saiu mais um pedacinho do tampão mucoso. E aí eu voltei pra deitar e pra tentar dormir. Foi difícil, não consegui dormir muito bem aquela noite.
E aí, assim, umas 2 horas da manhã, 2 e pouquinho, eu acordei e eu tava com um pouco mais de dor, tava um pouco incomodada. E eu falei, amor, é isso, eu tô em trabalho de parto. A gente não sabia exatamente quanto tempo esperar, porque a gente sabia que segundo, terceiro parto pode vir mais rápido, pode demorar mais, a gente não sabe, né? Então, a gente tava meio receoso de ficar em casa, do bicho começar a pegar lá. E a gente falou, vamos pra casa de parto, né? Tipo, se for um falso trabalho de parto, ou se estiver muito no início, a gente volta pra casa, espera e depois vai pra lá de novo. E aí fomos, minha mãe acordou, a gente falou com ela, e ela ficou com a Tereza lá, né? No nosso apartamentozinho. E nós fomos pra casa de parto. Cheguei na casa de parto, ainda estava com contrações, nada assim muito forte, mas ainda estava. E aí a parteira foi me examinar. Eu já estava com 5 centímetros de dilatação quando ela me examinou. E aí eu fiquei surpresa, porque com 5 centímetros na minha primeira gestação, eu estava morrendo, assim, querendo subir pelas paredes ali, entendeu? Aí elas colocaram também um antibiótico para eu tomar na veia, porque durante a minha gestação, meu exame de Streptococcus deu positivo, né? Então tinha que tomar antibiótico. E depois disso, elas me ofereceram a banheira, que tinha uma banheira lá no meu quartinho de parto. Muito chique. E aí eu quis ficar lá, porque estava muito no início do trabalho de parto e eu queria aliviar as contrações um pouquinho. E aí fui pra banheira e fiquei, tava bem gostoso, mas assim, as contrações estavam um pouco dolorosas, mas eu não tava morrendo, sabe? A sensação que eu tinha é que tava demorando pra engrenar a coisa, sabe? Aí eu não lembro exatamente quanto tempo passou, 1 hora, 2 horas, eu não sei. Eu sei que depois de um tempo, a minha parteira falou, posso examinar pra ver como é que tá? Eu falei, pode. E ela foi me examinar. Gente, quando ela foi me examinar, eu não sei o que ela fez ali, que doeu, foi a dor da morte, assim, parecia uma faca enfiando dentro de mim. Eu dei um grito, assim, fiz assim com a perna, eu acho que quase chutei a cara dela. Meu Deus, que vergonha. Aí depois que ela fez isso, eu assustei. Fiquei assim, ai meu Deus, que dor, que coisa horrível, será que vai ser assim a partir de agora? Ela, então, é o seguinte, é porque tem uma banda do colo, né, que ainda não se apagou completamente, e isso tá impedindo um pouco a descida da cabeça do bebê. E foi isso que aconteceu. Quando ela fez o exame do toque, que ela percebeu que tinha essa banda de colo, ela tentou afastar essa banda para ver se a cabecinha do bebê descia mais. E no que ela tentou afastar essa banda, eu senti essa dor do cão, essa dor infernal. E aí eu respirei, assim, porque ela não tinha conseguido afastar a banda para a cabecinha descer. Ela tentou, mas não conseguiu. Ela falou, eu posso tentar de novo? Rapidinho, só afastar essa banda para ver se ele desce mais. E eu, tomando coragem, falei, pode, deixa só respirar um pouquinho que eu já deixo você fazer isso. Aí ela foi de novo para a segunda tentativa e na hora que ela fez isso, lá que ela puxou a bandinha lá, eu quase morri. Foi muita dor, gente. Eu acho que assim, é uma dor, eu não sei como descrever, mas é uma faca ali te cortando por dentro e dói muito mais do que a contração em si. Foi horrível, horrível, horrível. E aí depois que ela fez isso, as contrações começaram a vir mais fortes. Começaram a vir mais fortes, mais fortes, mais fortes. E o trem começou a degringolar, o bicho começou a pegar. E, gente, era muito forte. Aí eu comecei a ficar com muita dor. Só que a diferença é que ao invés de ser como no hospital, que eu ficava lá gemendo, chorando e ninguém sabia o que fazer, ninguém me falava nada, lá na casa de parto elas falavam, tenta agarrar, sei lá, ficar de 4 na banheira. Aí eu, gritando, ficava de 4. Agora faz não sei como, fica assim. E elas me incentivavam a me mexer, a mudar de posição. Você quer levantar, quer sair da banheira e tal, aquela coisa toda. Eu fiquei de tudo que era posição possível na banheira e tava morrendo de dor e chorando. E aí chegou um momento que eu não queria mais ficar na banheira e elas me tiraram da banheira e sugeriram eu ficar na cama e tentar outras posições. Eu agachei, eu agarrei na cama, eu fiquei de 4 apoios, eu fiquei de lado, eu fiquei de todas as posições que elas me mandavam ficar. E nada estava confortável. Era uma dor muito forte que eu nunca senti na minha vida. E chegou uma hora que a dor era tanta, mas tanta, que eu não gritava mais, eu urrava.
E ali, depois de todas as posições, eu já não aguentava mais, eu deitei, eu tava muito cansada, elas botaram os travesseiros, assim, pra eu ficar um pouquinho reclinada, mas assim, eu fiquei meio que deitada. E aí, começou a parte de empurrar e tudo, e elas me falavam para que quando viesse a contração e eu sentisse vontade, que eu empurrasse bastante, aproveitando toda a contração, e eu parasse de empurrar só quando a contração terminasse. E aí, a cada contração, eu ia lá e empurrava e fazia força, urrava, chorava. Chegou uma hora que eu comecei a pedir anestesia, porque eu não aguentava mais. E eu já não estava mais conseguindo falar em francês, então eu comecei a falar em português e falar: ai amor, eu vou morrer, eu preciso preciso de anestesia. E o meu marido começou a traduzir as coisas para elas, foi muito engraçado. Então, gente, foi uma dor que eu não sei explicar. Engraçado, até então minha bolsa não tinha estourado. E, cara, eu trabalhei muito duro para fazer essa criança sair. E eu sei que chegou um momento que as minhas contrações estavam muito fortes, elas praticamente não tinham mais espaçamento uma da outra. E eu vivi nesse parto uma coisa que eu não vivi no primeiro, que foi algo natural. Muitas vezes o bebê, quando ele tá nascendo, ele faz um movimento basculante, que é tipo assim, a contração vem e o bebezinho vai, e aí passa a contração, ele volta um pouquinho. Aí vem uma contração, ele começa a ir, passa a contração, ele volta um pouquinho. E ele vai fazendo esse movimento basculante até ele sair. E isso demora muito, algumas vezes, né? Tem mulher que tem sorte de neném escorregar, mas para outras não. Para outras o bebê vai nesse movimento basculante até sair. E eu passei por isso. Na minha primeira gravidez, no primeiro parto, isso não aconteceu, porque foi um parto corrido, acelerado, né, em que teve corte, o médico empurrou na minha barriga para neném voar, entendeu? Então, foi tudo muito acelerado, ao contrário desse, que foi tudo muito natural, e chegou um momento assim que eu achei que eu ia morrer. E a minha bolsa não tinha estourado, chegou um momento em que a parteira perguntou: eu posso estourar sua bolsa? Eu não sei se de repente a bolsa e o líquido estavam atrapalhando um pouco na saída do bebê. Eu sei que ela pediu pra estourar, eu já tava tão assim, louca de dor, que eu falei: pode, estoura. Tipo assim, pra mim qualquer coisa que ajudasse o neném a sair mais rápido tava bom. Aí ela estourou, e aí eu empurrei, até que em algum momento eu comecei a sentir o círculo de fogo. O famoso círculo de fogo quando o bebê começa a coroar. Só que eu senti esse círculo assim umas 2, 3 vezes, porque a cabecinha começou a sair, eu senti aquele negócio queimando, e aí voltou por causa do movimento basculante. Aí depois a cabecinha começou a tentar de novo por causa do movimento basculante e voltou mais um pouco. Eu acho que lá pela terceira vez que eu senti o círculo de fogo, a cabeça saiu. E assim, nisso eu já tava um pouco mais animada, porque quando você começa a perceber que tá saindo, que o neném vai coroar, você já fica assim, tipo, vem um ânimo a mais assim de você saber que tá acabando, entendeu? Que tá chegando no fim. E aí, depois que saiu a cabeça, o corpo foi rapidinho. E aí meu filho nasceu e botaram ele em cima de mim. E assim, ele já nasceu chorando, assim, tipo, botaram aquela coisa em cima de mim. E nossa, eu fiquei apaixonada imediatamente, porque ele era muito lindo. E comparado com a minha primeira filha, que nasceu com 3,5 kg e 51 centímetros, o meu filho ele era um tampinha, porque ele nasceu com 3 quilos e 0,7 gramas, alguma coisa assim, e 48 centímetros. E às vezes a gente acha assim, 500 gramas de diferença, mas para um bebê, meio quilo faz muita diferença. Então assim, ele era muito pequititinho, sabe, comparado com a minha filha. Eu fiquei apaixonada por ele, aquela coisa pequenininha, com um pezinho assim minúsculo, sabe, magrinho. E muito fofinho. Botaram ele em cima de mim, ele ficou lá um tempão, assim, foi algo assim mais tranquilo. Que eu vi que as pessoas não tiveram pressa de tirar ele de cima de mim, de sair correndo, de levar pra lavar, pra esfregar a criança, entendeu? Então foi uma experiência muito boa. Depois que ele nasceu, meu marido foi ligar, né, pro meu pai, pra minha mãe, pra eles ficarem mais tranquilos. E aí o meu marido, ele não é chegado em coisas assim que pareçam com carne viva, e aí elas perguntaram se algum de nós queria cortar o cordão umbilical, meu marido não queria cortar, eu fui lá e cortei, então foi bem legal essa experiência. E foi muito bom, porque meu filho nasceu coradinho, nasceu bem
rosinha, assim, sabe? Logo que elas botaram ele em cima de mim. E assim, isso me deu muito conforto, né? De ver que se tivesse tido qualquer problema ali, elas teriam me encaminhado pro hospital imediatamente. Mas não teve. Então, assim, eu achei que eu tava morrendo, mas aquilo ali é o normal. E eu tive uma laceração de 2º grau, que eu acredito que seja mais ou menos no mesmo lugar aonde era a minha episiotomia, pelo fato da pele já ter sido fragilizada ali, rasgou um pouquinho naquele mesmo local. Mas assim, gente, eu não senti absolutamente nada dessa laceração. A gente escuta assim, laceração de 2º grau, parece um negócio terrível, mas a episiotomia, ela é um corte de 3º grau, então só por aí você já tira, né, a diferença. A gente às vezes fica com muito medo dessa questão da laceração, mas cara, eu não senti nada. Se elas não tivessem me falado, eu não ia saber jamais que eu tive uma laceração. E aí elas deram uma anestesia local, fizeram a sutura, eu não senti nada, foi muito pouquinho mesmo, foi algo pequeno. Tanto que durante a minha recuperação eu não senti nada, eu não tive problema para sentar, nada. Era como se não tivesse nada ali. E eram uns pontinhos bem pequenininhos mesmo que elas fizeram. Alguns caíram, a maioria deles caiu. Os pontinhos que resistiram, depois na minha consulta de retorno, elas retiraram. E foi uma recuperação tranquila, sem dores. Elas me explicaram também que o meu filho estava em posterior, porque normalmente o neném nasce com a cabecinha virada para um lado e o do meu filho estava virado para o outro lado. Então, assim, o neném, quando ele nasce, ele fica com um galinho aqui, assim, na cabeça, né? Pela maneira como ele nasce. O meu filho ficou com um galinho mais aqui em cima. Mas deu tudo certo. Alguns nenéns nascem posterior mesmo, só que tende a ser um parto um pouquinho mais doloroso. Então, foi por isso, talvez, que eu tenha urrado e sofrido tanto, porque ele não estava na posição certinha para nascer. Por causa do fato dele ter nascido nessa posição posterior, eu fiquei também depois do parto com um pouco de dor no cóccix, muito estranho, mas assim, depois foi melhorando, sabe? Acho que depois de uns 2 ou 3 dias já tinha passado a dor. E uma outra diferença que eu vi também é que o atendimento delas, em relação ao que eu tive na minha primeira gestação, que foi um atendimento precário no hospital, o atendimento delas foi mais humanizado, personalizado e cuidadoso, né? Logo que eu tinha terminado de parir, elas me perguntaram se eu queria tomar um banho e me falaram que eu tinha que ir ao banheiro para não ter infecção urinária. Então, olha a diferença. Vocês lembram do que eu passei no meu primeiro parto, entendeu? E elas sabiam, né, que eu tinha tido desmaios, né, na minha primeira gravidez, né, depois do parto, aliás. Então elas foram me segurando, porque elas sabiam que poderia acontecer de eu desmaiar. Na verdade, toda mulher depois que passa por um trabalho de parto, seja quantas horas de trabalho de parto for, a mulher fica enfraquecida, né? Então precisa ter esse suporte, isso é algo meio que lógico, né? Que foi assim um raciocínio que as enfermeiras não tiveram no hospital onde eu fiquei no meu primeiro parto. E então elas me ajudaram, me pegaram pelo braço e dito e feito. Quando me levantei para tomar banho, eu catapult, desmaiei. Elas me seguraram lá pelos braços lá e tudo. E eu acordei quando eu já tava no chão, eu ainda bati um pouquinho aqui assim do cucuruto, mas assim, nada grave. Fiquei com uma dorzinha aqui depois. Mas aí eu fui ao banheiro, fiz meu pipi, aí elas me botaram pra tomar banho. E no que eu tava tomando banho lá, eu tava me revigorando lá naquela banheira. Elas, olha só, é brasileira mesmo, né? Brasileiro gosta de banho. E aí, enquanto eu tomava meu banho, elas faziam os primeiros exames no bebê, examinavam, pesavam, tiravam tudo que tinha que tirar de medidas e de exames lá que podiam fazer nele. E aí depois eu voltei, cheirosinha, de banho tomado já, sem dor nenhuma. Deitei lá na cama, era uma cama de casal maravilhosa pra mim e pro meu marido. Cara, sério, a estrutura da casa de parto é assim, sem noção. E aí elas me entregaram meu filho bonitinho lá, só que assim, detalhe, ele não tinha tomado banho. Porque eles têm uma cultura no Canadá de não dar banho no primeiro dia. Não sei se no hospital também é assim, talvez seja, porque eu vejo em alguns filmes e documentários americanos que eles pegam e passam um paninho no bebê, bota a touca e tudo e entrega pra mãe. Então, acredito que talvez seja assim também em alguns hospitais canadenses, americanos. Mas elas não deram banho nele porque elas dizem que isso é bom pra proteção do bebê, pra defesa. Elas aconselham dar banho somente a partir do 3º dia.
Mas pra gente que é brasileiro e gosta de banho, isso foi muito difícil. Então, o primeiro dia a gente falou, não, vamos tentar seguir as orientações delas e tal. E eu fiquei com ele daquele jeito mesmo. Mas, assim, no segundo dia, cara, ele já tava com aquele cucuruto sujinho, assim, cheio de resto de parto no cabelinho. Cara, foi muito engraçado. Aí, eu sei que no segundo dia a gente lavou a cabecinha dele, lavamos direitinho o cabelinho, assim, pra tirar aquela sujeirinha, deixamos o cabelinho dele limpo. E no terceiro dia foi que meu filho tomou um banho de verdade. Foi difícil, mas eu segui as orientações deles. Loucura, né? Essa coisa cultural, assim, é muito louca. Gente, e foi isso, sim, o meu segundo parto. Eu não sei se eu tenho muitas coisas a acrescentar. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma coisa que vocês queiram saber e queiram colocar nos comentários, fiquem à vontade, eu vou ter o maior prazer em responder. Mas enfim, o que eu posso dizer em resumo é que foi uma experiência muito humana, muito diferente de tudo que eu já vi na minha vida. Foi algo incrível pensar assim que eu tive um filho em outro país e pra ele é muito bom também. Hoje ele é super assim feliz, assim, todo orgulhoso em saber que ele é o único canadense da família. E foi uma experiência incrível, elas são pessoas muito humanas e assim, o que me deixou confortável também foi de ver que elas são preparadas, que elas não são tipo loucas, xiitas, entendeu? Elas têm uma visão científica e tem protocolos de segurança, então, cara, é um outro mundo. É uma coisa assim que não existe aqui no Brasil. Aqui no Brasil, a gente até tem um movimento pela humanização do parto e com doulas e enfermeiras obstetras e parto em casa, parto domiciliar e tal. Mas eu vejo algumas diferenças entre o que ocorre aqui no Brasil e o que ocorre no Canadá. E eu vou falar um pouco mais sobre isso no relato do meu terceiro parto, tá? Eu vou fazer vocês esperarem, mas é porque realmente isso foi uma coisa que eu percebi muito quando eu tive a minha terceira filha. Então eu vou deixar para falar sobre essas polêmicas mais para frente, mas eu já adianto que o que acontece aqui no Brasil em termos de parto natural, parto humanizado, é diferente do que acontece no Canadá e depois vocês vão saber por quê. E uma outra coisa muito engraçada que eu preciso contar para vocês é que nós não éramos residentes permanentes, como eu falei, nós éramos residentes temporários, mas mesmo assim, um belo dia, chegou na nossa casa um cheque em nome do meu filho, Otávio, um cheque de sei lá quantos dólares, e a gente ficou sem entender. E a gente ligou para tentar se informar e eles falaram que é uma espécie de ajuda que o governo dá para famílias assim que precisam, né, e tudo. É uma ajuda pelo fato dele ser canadense e tudo mais. E tem, na verdade, tem um cheque que eu acho que era de Quebec e um outro que era do Canadá. E a gente ligou e a gente falou, olha, tudo bem, ele nasceu no Canadá, ele é canadense, mas nós somos residentes temporários, nós não temos plano de permanecer no Canadá, nós vamos embora, a gente vai pro Brasil, então assim, a gente realmente faz jus a esse cheque, meu filho tem direito, porque nós não vamos ficar aqui, vocês estão investindo na gente, mas a gente vai picar a mula, entendeu? Claro, eu não falei dessa maneira, a gente falou em francês direitinho, mas foi o que a gente falou, olha, tem certeza que a gente tem direito a isso, porque nós não vamos morar aqui. Meu filho não vai ficar no Canadá, ele não vai estudar aqui, trabalhar aqui, pelo menos por agora, né? Pode ser que no futuro ele trabalhe. Mas ele não vai, digamos assim, dar um retorno para a sociedade canadense, né? Então, ele tem direito a isso, tem certeza, a gente vai embora, vocês estão entendendo? E eles, não, ele tem direito e tal, não sei o quê. E eu falei, mas moça, meu filho é canadense, nasceu no Canadá, e ele não tem direito a Surance Maladie, por exemplo, pelo fato de nós não sermos residentes permanentes. Olha que loucura, né? Eles têm umas coisas na lei deles lá que é um pouco engraçada. E ele, apesar de ser canadense, não tinha direito a Surance Maladie também, pelo fato de nós sermos residentes temporários. Loucura isso, mas enfim. É tipo assim, um brasileiro não tem direito, sei lá, alguém que nasceu no Brasil aqui não tem direito a usar o SUS, né? Mas enfim, o SUS ele é um pouco mais universal, tipo, outras pessoas podem usar, qualquer um pode usar. Mas lá no Canadá ele não podia. Só que ele podia receber esses cheques. E a gente perguntou 30 milhões de vezes, eles falaram que sim. Então todo mês a gente recebia uma poupancinha do Otávio em casa. E depois, quando chegou a conta da casa de parto, gente, eu fiquei chocada com o tanto que foi barato. E o valor que a gente tinha recebido do Otávio, nesses meses recebendo chequinhos do governo, pagou a casa de parto. Então, assim, eu posso dizer que Deus providencia, que o filho vem com um pãozinho embaixo do braço, porque
o meu filho pagou o próprio parto. O filho de vocês pagou o parto de vocês, o meu filho pagou o parto dele, entendeu? Então, impressionante, assim, como que até nesse sentido ele não deu prejuízo, entendeu? Foi muito engraçado, muito providencial mesmo de Deus. E então foi isso, gente. Essa foi a experiência do meu segundo parto. Foi muito diferente de tudo que eu já vivi. Foi muita dor na hora, mas depois que passou, realmente passou. De fato, nesse parto, depois eu conseguia caminhar e fazer tudo. Não tive nenhuma dor na minha recuperação. E foi maravilhoso, foi uma experiência incrível. Mas, assim, o mais incrível foi ter passado por tudo isso sabendo que meu filho estava bem. Que ele estava em segurança, que nasceu direitinho, foi bem cuidado e fomos bem tratados, nós dois, eu, meu filho e até meu marido também. Porque meu marido, ele também devia estar passando por muita pressão, muita dificuldade. Na casa de parto elas perguntavam também sobre o marido, como é que você tá? Você tá bem, entendeu? Então, assim, foi um atendimento humano, assim, que foi algo assim que eu nunca vou esquecer na minha vida. E apesar do parto ter sido tão doloroso, foi maravilhoso pra mim, porque depois que a gente passa por isso, a gente se sente uma guerreira, a gente fica assim, meu Deus, olha o que eu fiz, né? Olha o que a gente é capaz de fazer, a gente não sabe. Então, não sei, acho que talvez se eu tivesse tido uma outra experiência de parto, eu não tivesse percebido a minha capacidade de passar por tantas coisas, né? E eu lembro que depois do parto também, meu marido falou assim pra mim logo em seguida, amorzinho, eu tô muito orgulhoso de você, parabéns e tal, porque ele também nunca tinha visto isso. O primeiro parto foi bem diferente. Então, enfim, em resumo, foi uma experiência maravilhosa. Eu espero que vocês tenham gostado do relato. Se vocês gostaram aí, curtam, se inscrevam, compartilhem, ativem o sininho, deixem comentário, faz tudo aí. E é isso, a gente se vê no relato do meu terceiro parto. Tchau!